Salve galera, vamos mais algumas dicas agora. Agora a gente vai de frente C, vamos com a boa e velha química orgânica. Para começar os trabalhos então, classificaçãozinha de cadeia clássica. Então o que a gente vai trabalhar aqui, ó? Cadeia aberta ou fechada? Essa cadeia não forma ciclo, essa cadeia é aberta. Homogênea ou heterogênea? Apresentou um heteroátomo, temos o oxigênio ali, ó, entre carbonos. É uma cadeia heterogênea. Saturada ou insaturada? Apenas ligações simples entre carbonos, então é uma cadeia saturada. Presta atenção que eu tenho uma ligação dupla, mas não está entre carbonos. Então essa ligação dupla significa que é um carbono insaturado, mas a cadeia é saturada. Normal ramificada é uma cadeia normal, a ramificação é sempre de carbono. Vamos treinar em outra aqui então? Essa cadeia aberta ou fechada? Também é uma cadeia aberta, não forma ciclo. Homogênea ou heterogênea? É uma cadeia heterogênea, olha o heteroátomo, o nitrogênio. Saturada ou insaturada? Agora a dupla está entre carbonos, essa é insaturada. Normal ramificada? Ramificação de carbono, essa cadeia é ramificada. Beleza? Reconhecimento de função orgânica. Você pode ter muitas dificuldades em química orgânica, mas você jamais pode deixar de reconhecer um composto. Primeiro, eu tenho um carbono aqui, o Rzinho é um radical, né? Um carbono sp3 ligado ao H. De álcool é que eu vou chamar. Eu tenho um álcool aqui, ó. Agora, se o carbono for sp2 ligado ao H, aí eu tenho quem? Os enóis. Hidroxila diretamente ligado no anel aromático. Isso são os fenóis. O que mais que eu tenho aqui, ó? No meio da cadeia, se o O aparecer, o éter, você vai reconhecer. Então, eu tenho os éteres. E agora começam as funções carboniladas. Eu tenho o C duplo O entre carbonos. Essas são quem? São as cetonas. Outra carbonila, só que agora a carbonila está na ponta. C duplo O com H. Isso aqui são os aldeídos. E se eu tenho agora carbonila com hidroxila? C duplo O com OH. Eu tenho os ácidos carboxílicos. Vamos de C dupla O, OC. Isso eu chamo do quê? Eu chamo de ésteres. São os ésteres orgânicos. Derivados agora da amônia, funções nitrogenadas. Os derivados da amônia são quem? São as aminas. Mas eu posso ter o nitrogênio junto com carbonila. Então eu tenho as amidas. O que você tem que ficar atento? O cara pode fazer um contexto com a química geral aqui, ó. Trazer, por exemplo, quais desses grupos formam pontos de hidrogênio entre si. Então fica ligadinho, ó. As aminas formam pontos de hidrogênio desde que não sejam as aminas terciárias. Ácidos carboxílicos também formam. Então essa relação de solubilidade, a relação de força intermolecular está muito presente aqui. Assim como ponto de fusão e ponto de ebulição. Não esqueça, quanto maior a cadeia carbônica, maior é seu ponto de fusão, maior é seu ponto de ebulição. Beleza? Dá o teu olhar agora aqui, sedento de conhecimento aqui, ó. Vamos discutir isomeria plana. Dá uma aproximada aqui, ó. Nós temos 5 casos especiais de isomeria plana. Nós temos quem? Nós temos função, cadeia, posição, metameria e tautomeria. Dá uma olhadinha para o quadro agora. Vem comigo no quadro para a gente verificar agora esses 5 tipos de isomeria plana. Então, pessoal, não esqueça, isômeros são compostos que têm a mesma fórmula molecular, porém as estruturas são diferentes. Te apresento o isômero de função, então, aqui, olha só. Etanol com metoximetano. Funções diferentes. Isomeria de função. Agora, se eu mudar apenas a cadeia, olha só. Cadeia ramificada, cadeia normal. Isso é um isômero de cadeia. Mas se eu mudar a posição de um grupo funcional, de uma insaturação, de um radical orgânico, eu tenho uma isomeria de posição. Hidroxila no carbono 1, hidroxila no carbono 2. Fica atento agora na metameria, ou isomeria de compensação. Eu desloquei o heteroátomo, 1 antes do heteroátomo, 3 depois. 2 antes, 2 depois. Isomeria de compensação. E a tautomeria é uma isomeria em equilíbrio. É sempre que aparecer o enol. Enol, neste caso aqui, ó, com aldeído. Podemos ter também enol com cetona. Cetoenólico. Estou mostrando para você o aldenólico. Como é que Maria vira João aqui, ó? Essa ligaçãozinha pi aqui. E esse hidrogênio aqui, ó. E aí você tem a formação do aldeído. Ficou ligadinho? Show de bola? Pessoal, diferentemente da isomeria plana, que nós temos 5 casos, a isomeria espacial tem apenas 2 tipos. Nós temos a isomeria geométrica, também conhecida como cis e trans, e nós temos a isomeria óptica. Vamos dar uma olhadinha então?
Condições para existir a isomeria geométrica. Primeira condição, em cadeia aberta. Precisa ter dupla ligação, é a primeira coisa que você procura. E os ligantes de cada carbono da dupla devem ser diferentes. Acompanha aqui, ó. Trago para você dois casos. O primeiro apresenta isomeria cis e trans, apresenta isomeria geométrica. Olha só o carboninho de azul aqui, ó. Ele tem um ligante hidrogênio, ele tem um ligante o quê? Metil. Olha só o carboninho de verde, ele tem hidrogênio e tem metil. Os ligantes de cada carbono são diferentes. Tem isomeria geométrica. Olha de baixo, carboninho azul, metil, hidrogênio. Legal. Carboninho de verde, metil e metil. Não apresenta isomeria geométrica. Então, em cadeia aberta, dupla ligação, ligantes de cada carbono diferentes. E se eu tiver, então, uma cadeia fechada, quais são as condições? Eu também posso ter isomeria geométrica na cadeia fechada. Em pelo menos 2 carbonos do ciclo, ligantes com carbonos diferentes. Espia só. Tá aqui, ó, 1,2 dicloro ciclopropano. Verdinho, verdinho, hidrogênio e cloro. Azulzinho, hidrogênio e cloro. Em pelo menos 2 carbonos do ciclo, ligantes diferentes. Atividade geométrica, isomeria geométrica num composto fechado. Bacana? Vamos analisar então os tipos de isomeria geométrica que podem aparecer. Eu trago para você o but-2-eno, o buteno 2 ou o 2-buteno aqui, ó. Ele está representado para a gente e a gente vai passar agora uma linha imaginária nesse composto, ok? Vamos passar uma linhazinha imaginária aqui, ó. E olha só. Ao passar essa linha imaginária, perceba que os ligantes de menor número atômico, ou se você quiser, os de maior número atômico, eles estão aonde? No mesmo lado do plano. Isso eu chamo de isômero cis, ou também isômero Z. Fica atento, porque aqui em Santa Catarina, na metade do ano, na prova da UDESC, apareceu já esse tipo de nomenclatura. Isomeria cis é a Z, é o ZIS, lembra? Cis é o Z. Ao passo que eu também posso montar essa estrutura aqui, ó, o 2-buteno, ele trazer uma estrutura de que tipo? Uma estrutura trans. Ligantes de menor número atômico em lados opostos. Ou, se você quiser, de maior número atômico, em lados opostos. É o isômero trans, é o isômero E. Trans-E, trans-E, é o trans, é o isômero E. Fica atento. Cis é Z, trans é E. Show de bola para você? Em cadeia fechada, isso acontece também. A gente discutiu. Peguei 2 carbonos. No ciclo, ligantes diferentes, olha só, hidrogênio e bromo, hidrogênio e bromo. Estão no mesmo lado do plano? Cis. Estão em lados opostos do plano? Trans. Observação extremamente importante. Todos os isômeros geométricos têm propriedades físicas diferentes. Quando a gente fala de propriedade física, a clássica de prova, PF, PE e densidade. Claro que solubilidade também muda, mas ponto de fusão, ponto de ebulição e densidade são as principais propriedades físicas da prova do vestibular. Isômeros geométricos apresentam propriedades físicas diferentes, ok? Vamos falar um pouquinho mais agora de um outro caso de isomeria espacial. Eu trouxe para você um outro nome. Isômeros espaciais também podem ser chamados de estereoisômeros. E o tipo de isomeria espacial que eu vou trazer para você agora, depois da cis e trans, é a isomeria óptica. O que acontece na isomeria óptica? Nós vamos analisar compostos que são o quê? Substâncias opticamente ativas, que desviam o plano de luz polarizada. O que eles precisam ter? Assimetria molecular. Como é que eu percebo isso? Carbono assimétrico ou carbono quiral. É o carbono que apresenta 4 ligantes diferentes. De acordo com o desvio do plano de luz, nós temos 2 tipos de isômero óptico. Nós temos o destrógeno, que vai desviar o plano da luz para a direita, e temos o levógeno, que vai desviar o plano da luz para a esquerda. Misturando os dois, mistura racêmica. Essa é opticamente inativa. Presta atenção agora, isomeria óptica em composto cíclico, é uma tendência de prova. A gente está muito acostumado, às vezes, só no composto com a cadeia aberta. Na cadeia fechada, você também pode ter um composto, um carbono assimétrico. Olha só, pegar esse carboninho aqui, ó, ele tem um hidrogênio, que não está aparecendo aqui, ó. Ele tem esse outro ligante aqui. E agora você vai percorrer o ciclo no sentido horário e no sentido anti-horário. Olha só, no sentido horário, 1, 2, 3, ligação dupla no carbono 3. No sentido anti-horário, 1, 2, ligação dupla no carbono 2. Ligantes diferentes. Eu tenho este exemplo clássico, que é o limoneno. Aliás, isomeria óptica na natureza. Beleza?
Vem agora que o negócio vai ficar feio agora, é de reação orgânica que a gente vai. Literalmente um calcanhar de Aquiles nas provas de vestibular aqui, ó. Então, vamos ficar antenado? O que a gente vai discutir aqui primeiro são reações clássicas. Olha só, trouxe uma reaçãozinha de substituição. Essa reação classicamente acontece aonde? Em alcanos e um outro tipo de substituição muito comum é em aromático. Eu trouxe para você uma substituição em um alcano. É uma reação difícil de acontecer, você precisa de radiação ultravioleta, inclusive. O que acontece? Olha só, a gente tem a troca ali agora, ó. Eu formo o quê? Eu formo um aleto. Então, alcano dificilmente reage. O tipo de reação clássica deles é o quê? Substituição. Outra reação que eu trago para você aqui, ó, é uma reação de adição. O que você vai procurar nas reações de adição? Você procura a ligação π. Ligação π para quê? Para ser quebrada. Quando você quebra essa ligaçãozinha π aqui, ó, o que acontece? Entra um hidrogênio e entra o cloro bonitinho no composto. Então, não esquece, adição, você procura ligações π entre carbonos. Essas são as clássicas. Adições em alcenos, alcinos e alcadienos. Beleza? Outro tipo de reação extremamente importante são as oxidações. Vamos falar primeiro das oxidações de álcoois. Quando eu tenho um álcool primário, ele oxida ao quê? Parcialmente ao aldeído. Posteriormente, ele oxida ao quê? A ácido carboxílico. Já o álcool secundário, a sua oxidação gera o quê? Gera cetonas. Não esquece, álcool terciário não oxida. O que a gente tem aqui agora? Os alcenos. Um alceno pode ter uma oxidação branda. Oxidação branda. Como eu vou saber, professor, que eu tenho uma oxidação branda? Ele vai colocar que este meio é um meio neutro ou levemente alcalino. Esse meio está a frio. Este meio foi usado um reativo de Bayer. Aí a oxidação é branda. Ela gera o quê? De álcool vicinal. Mas eu tenho uma oxidação agora que é chamada de enérgica. Quando que a oxidação é enérgica? Utilizamos permanganato de potássio, dicromato de potássio em meio ácido a quente. Aí a oxidação enérgica o quê? Depende. O que nós precisamos fazer? Analisar o carbono da dupla. Eu te convido de novo a me acompanhar no quadro. Bom, pessoal, então na oxidação enérgica dos alcenos, nós precisamos analisar o carbono da dupla ligação. Se este carbono da dupla for terciário, nós vamos ter a formação de cetonas. Se o carbono da dupla for secundário, teremos a formação de ácidos carboxílicos. Mas se o carbono da dupla for primário, vai gerar CO2 e água. Uma queima. Então, dupla na pontinha, queima. CO2 e água. Me acompanha então? Me ajuda aqui, ó. Analisamos o carbono da dupla ligação. Olha aqui. Este carbono da dupla ligação, ele é terciário. Logo, se ele é terciário, eu vou ter a formação do quê? Eu vou ter a formação de uma cetona. Agora, analisa este outro carbono. Carbono da dupla ou carbono primário. Dupla na pontinha, queima. Então aqui, ó, CO2 mais água. Fica ligadinho nos 3 tipos de produtos que a gente pode ter na oxidação enérgica. Vamos de esterificação, pessoal. Quando que eu tenho, então, uma esterificação? Quando eu tenho álcool mais ácido carboxílico, essa reação gera o quê? Éster mais água. Fica atento porque essa reação é reversível. O processo inverso é chamado de hidrólise. E vamos de classificação de polímeros. Nós temos 2 grandes grupos de polímeros. Nós temos os polímeros de adição e temos os polímeros de condensação. Polímeros de adição necessitam de ligação π. Nós temos as ligações π entre carbonos. Então, olha só, isso é um polímero de adição. Presta atenção que eu só tenho um monômero. Se eu tenho apenas um monômero, eu chamo de polímero de adição. Ao passo, e se eu tiver 2 monômeros, eu tenho o quê? Um chamado copolímero, mas também é de adição, porque tem ligação π para ser quebrada. Quando eu tenho a eliminação de água, aí eu tenho o quê? Um polímero de condensação. Um detalhe, não que necessite ser água, pode ser substâncias inorgânicas de uma forma em geral. Geralmente é água. Esse exemplo que eu trago para você é o exemplo da baquelite. Eu tenho o fenol comum e o formaldeído. Baquelite, revestimento de material elétrico. É um polímero clássico de condensação. Quer lembrar de outros para a prova? Exemplo de polímeros de condensação. Nylon é outro exemplo de polímero de condensação.
Poliéster é exemplo de polímero de condensação. E as proteínas, junção de aminoácidos, ligações peptídicas, eliminação de água. Todos esses tipos são polímeros de condensação. No mais, pessoal, um grande abraço para você, uma boa prova, sucesso sempre.